E aí, galera, tudo bom? Eu sou o professor Tony, nós já nos conhecemos das outras aulas, né? Eu trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná e que está sendo um prazer trabalhar com vocês essas aulas. Geometria espacial, uma geometria muito gostosa, porque a gente consegue ver visualizações no nosso dia a dia, né? Que às vezes não é todo conhecimento matemático que você consegue diretamente ver, mas a geometria espacial tem esta facilidade. A gente não pode esquecer daqueles recadinhos de sempre, né? E que às vezes tem um aluno que acaba esquecendo. Mas para não esquecer, vamos lá. Quem está acompanhando pela internet, YouTube, não esqueçam de entrar lá no Classroom, resolver as questões para validar a sua presença, resolver. Não é só marcar qualquer resposta, não. Resolver, anotar qual é a dúvida e aproveitem esta ferramenta aqui que é bastante interessante, o Google Meet, para conversar com o seu professor, né? Pelo Google Meet, por e-mail, mas o Google Meet é melhor, que é uma interação síncrona, né? O professor e você falando ao mesmo tempo, então, consequentemente, facilita bastante. Para aqueles que estão acompanhando apenas pela televisão, não esqueçam de buscar atividade na escola, no dia marcado pelo seu diretor, e depois resolver. Se tiver alguma dúvida, deixa lá, o professor depois corrige e vai dar uma resposta para você, e depois de devolver para validar essa presença. Tranquilo? Então, nas últimas aulas, a gente estava trabalhando com a esfera, né? Na última aula, a gente trabalhou com a área, na aula anterior, trabalhamos com vários conceitos novos a respeito dos elementos da esfera, e hoje, especificamente, a gente vai trabalhar com a questão, continuar o nosso trabalho do volume da esfera, né? O volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Então, tomem cuidado, quando é área, nós estamos falando ao quadrado, né? 4πr ao quadrado. Quando é o volume, ele vai aparecer esse 3 no denominador e o raio vai ser o cubo. Então, tomar cuidado para não confundir uma fórmula com a outra. Tranquilo? E vamos direto aqui para um exemplo, porque hoje eu reservei um exercício bem legal lá para o final e tem que sobrar um tempo legal para a gente discutir ele. Esse primeiro é bem simples. Um reservatório de gás tem formato esférico. E isso é uma realidade. Não sei se vocês já viram, tem vários recipientes de gás que ele tem exatamente esse formato, porque ele se distribui melhor o gás nesse formato. Com um raio de 2 metros, sabendo que nós temos um raio de 2 metros. Qual é o volume que vai ter desse gás, desse reservatório? Então, nós vamos aplicar na nossa fórmula aqui. O raio é de 2 metros, vamos substituir. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 4, 32 sobre 3 π metros cúbicos. Na última aula, quando eu encerrei, eu comentei com vocês a diferença, pedi para vocês pensarem a diferença entre volume e capacidade. Nesse caso aqui, nós calculamos o volume. O volume seria, por exemplo, como eu estou aqui na minha mão, uma esfera, então eu estou, na verdade, aqui dentro ela é oca, então é como se entraria aqui o gás. E nós temos esta casca que vai formar a nossa esfera. Nesse caso, nós estamos considerando a casca e o que está lá dentro. E o que está lá dentro é exatamente o que a gente chama de capacidade, tá? Então, seria a soma da casca mais a capacidade de guardar o gás, nesse caso, ou qualquer outra coisa dentro desse formato. Então, a diferença é, quando a gente fala volume, a gente está envolvendo toda a parte que forma o nosso sólido e a parte de dentro, que é a capacidade. A capacidade seria o volume menos a casca dele. Tranquilo? Esclarecido isto, nós vamos para o nosso primeiro exercício que vocês irão fazer. Qual é o volume de uma bola de basquete cujo diâmetro tem 26 centímetros? Lembrando, diâmetro é o dobro do raio. E aplicação direta da nossa formulazinha do volume, que o volume é o quê? 4/3 de πr ao cubo. Tranquilo? Um tempinho para vocês resolverem essa questão, que é uma questão bem simples, e voltamos depois
para uma questão um pouquinho mais trabalhosa e mais interessante. Daí, galera, conseguiram? Esse é aquele exercício que vocês já estão acostumados, que sempre eu estou falando para vocês, exercício de acostumar a usar a fórmula, tá? Não é um exercício que normalmente vocês vão ver em questão de vestibular, mas a gente tem que começar por esses para depois ir para os exercícios mais complexos. Então, vamos ver o que vocês conseguiram aqui. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, porque eu preciso do raio aqui para colocar na fórmula. Se o diâmetro é 26 centímetros, o raio vai ser 2 vezes o raio, igual a 26, portanto, o nosso raio da nossa bola tem 13 centímetros. Vamos substituir exatamente no lugar do R. 13 ao cubo, resolvendo 13 ao cubo, dá 2.197. Não tenham preguiça. 13 vezes 13, esse de cabeça a gente lembra, né? 169. 169 vezes 13 vai dar este valor aqui. Se der para simplificar, simplifica, ou a gente já multiplica direto. 4 vezes 2.197 deu 8.788, dividido por 3, pi centímetros cúbicos. Tranquilo, gente? Agora nós vamos para um exercício que eu chamo de exercício um pouco mais robusto. E é uma questão exatamente do Enem, que em 2014 foi utilizado. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada um no formato de um cilindro com uma semisfera com o raio do cilindro em cada uma das suas extremidades. Então, dos dois lados são esferas, duas semisferas e no meio um cilindro.
em cada uma das suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham 10 centímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. Um medicamento é produzido com 5 milímetros de raio para facilitar a deglutição. Deseja-se produzir esse medicamento diminuindo esse raio para 4 milímetros e, por consequência, o seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a use 3 como valor aproximado de π. Nessa questão, vocês viram que eu tive que mudar 3 vezes o slide, que não coube todas as informações. Numa questão como essa, você tem que ir, ler novamente e voltar a ler novamente para você pegar todos os dados. Mas é uma questão clássica do Enem. Vou dar um tempinho para vocês calcularem, ver qual alternativa que vocês acham e voltamos para tirar aquelas dúvidas que possam ficar no meio do caminho.
E aí, galera, conseguiram resolver? Viram que esse exercício já não é tão simples como aqueles que eu chamo de aplicação da fórmula. A gente tem que pensar, né? Primeiramente, quase ninguém nunca tinha pensado uma pílula como sendo um cilindro com duas semisferas na ponta, né? Parecia que não tinha nada a ver com a geometria espacial e a gente está tendo uma aplicação prática, real que vai ter. E no Enem, esse tipo de questão é muito comum. Então, o que a gente vai querer saber? Qual que é a redução do volume? Qual que vai ser a diminuição desse volume que vai ter? Então, o que a gente tem que pensar? Qual que seria o volume inicial, que seria o maior volume, e qual vai ser o volume final? A diferença entre os dois é o que nós queremos, que vai ser uma dessas alternativas aqui. Então, vamos lá. Primeiro, o volume inicial. Então, o volume inicial vai ser o volume da pílula, que vai ser o volume do cilindro, que é a parte central aqui da pílula, mais o volume da esfera. Por que a gente está falando volume da esfera? Porque aqui a gente tem uma semisfera e aqui tem uma outra semisfera, que as duas juntas vão formar a esfera. O volume do cilindro, relembrando, área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, que vai dar o volume. E o volume da esfera, que a gente acabou de falar, 4πr ao cubo dividido por 3. Tranquilo? Agora a gente vai substituir. Substituindo aqui, antes de substituir, que isso facilita, principalmente a gente que não está fazendo calculadora, ó, eu posso colocar o que em evidência aqui? O π e o r ao quadrado que eu tenho nos dois. Sobrou h aqui, sobrou 4r sobre 3 aqui. E agora vou fazer a substituição. O R inicial era 5 milímetros, a altura do nosso cilindro é 10 milímetros, 4 vezes 5, e agora é só fazer as nossas continhas aqui. Fazendo as nossas continhas, o volume inicial dessa pílula é de 1.250 milímetros cúbicos. Tranquilo? Agora a gente vai ver qual que seria o volume final, que o volume final é da pílula menor. Tomem cuidado, que muitas vezes pensam que o volume final é maior. Não é sempre. Depende. Nesse caso, nosso volume final é a mesma fórmula anterior. A única coisa que vai mudar são os valores. Então, ó, toda essa parte aqui nós já tínhamos feito para outra. Agora, o que a gente vai substituir é o novo raio, que o novo raio é 4 milímetros, a altura se manteve e o novo raio 4 aqui. Fazendo as nossas continhas matemática básica, que eu digo matemática básica, mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é ali que você erra. É muito comum ter o erro exatamente na matemática básica, por isso a gente deve conferir várias vezes o resultado depois de ter resolvido. Deu que o volume final aqui é 736 milímetros cúbicos. Agora, o que a gente tem que ver qual a diferença de volume? Exatamente o volume final menos o volume inicial. Ou melhor, o inicial menos o final, já que o inicial era maior que o volume final dessa pílula. Então, 1.250 menos 736, nós vamos ter que a diferença do volume aqui vai ser 514 milímetros cúbicos. Portanto, a alternativa correta, letra E, nesse exercício. No exercício aqui, que é a letra E aqui, que eu chamei de novo as questões que nós temos. Nessas nossas aulas, até este momento, a gente trabalhou a esfera, mas vocês viram que, nesse problema do Enem, vocês viram que não tinha uma questão específica de esfera, ela já estava fazendo associação com o cilindro. Isso é muito comum no Enem e associando a problemas reais. Essa questão de pílula é um problema real que acontece na indústria farmacêutica, mas pode ser utilizado em outras questões. Por exemplo, a gente falou de recipientes. Por exemplo, na agricultura, em armazenamento, é muito comum nós termos um cilindro e a parte superior ser uma semisfera. E ali a gente pode, por exemplo, determinar a capacidade desse silo que guarda os grãos. E tem outras aplicações mil. Por isso a gente precisa entender
primeiro cada conteúdo separadamente e quanto mais a gente conseguir associar um conteúdo com outro, vai facilitar. No vestibular também, na geometria espacial especificamente, vai aparecer misturando conceito de esfera, conceito de tronco, conceito de cilindro. Então, nós precisamos nos organizar. Então, o que eu sugiro para vocês? Organizem o conhecimento de vocês. Tudo que a gente trabalhou em geometria espacial até esse momento, coloque numa folha e organize área lateral, área total e volume para cada uma delas. Isso vai facilitar você ter uma visão do todo do que a gente trabalhou de geometria espacial. Galera, foi um prazer estar com vocês nessa aula aqui. Espero ter contribuído bastante para vocês, mas volto a ressaltar, vocês têm uma experiência diferente esse ano. Vocês têm todas as aulas do ensino médio à mão de vocês através do YouTube. Aproveitem isso para revisar e se preparem bastante para essas duas provas que vão definir várias coisas na vida de vocês, que é o vestibular e o Enem. Até a próxima, pessoal.